Queridos irmãos, boa noite a todos mais uma vez. E nós aqui, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8, é onde nós chegamos já nessa administração sequenciada, né? Olha, seguindo a expositiva de Marcos. E aí a gente vai de forma ainda devagar, né? Mas no tempo que o Senhor nos permite, acompanhando aqui este evangelho. Então, chegamos no capítulo 8, e aí o capítulo de 8 do evangelho de Marcos, ele nos traz, ele se concentra em algumas verdades fundamentais, doutrinárias, né, da doutrina da salvação, e essa é uma das razões, né, porque Marcos resolve fazer essa narrativa da vida de Jesus, do ensino de Jesus, para mostrar, né, para a igreja de Roma. Então, a igreja, por causa do contexto que ela estava vivendo, que vocês já sabem, então, como esse evangelho foi escrito na perspectiva do contexto em que a igreja estava vivendo lá, e como caiu com uma luva essas narrativas, porque é onde nasceu ali, né, foi gerado um escopo doutrinário mesmo. Então, Marcos traz bem forte aqui esse aspecto dessas doutrinas da salvação, tão importante para a nossa compreensão, e espero que a gente saia daqui compreendendo essas doutrinas elementares, basilares, acerca do reino de Deus, tá? Então, capítulo 8, aí, abra a tua Bíblia aí, nós iremos estar bem concentrado exatamente a partir do versículo 27, mas nós vamos olhar o capítulo todo, né? Mas a partir do verso 27, olha aí o que a palavra de Deus nos traz, tá? Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que ele era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Feche teus olhos mais uma vez, bem rapidinho, bem mais rápido ainda. Pense no que o Senhor... Porque o Senhor te trouxe aqui para estar diante desta
palavra, desse trecho das Santas Escrituras. Pense no que ele, na razão por que ele te trouxe aqui para falar, para revelar o ensino, os princípios desse trecho ao teu coração. Há uma razão por isso. Há uma razão porque Deus não faz nada aleatório. Tudo tem um propósito. Então peça aí que o Senhor te ajude a compreender o que Ele quer falar com você, porque a razão pela qual Ele te trouxe aqui nessa noite. Paizinho, abrimos nossa mente e nosso coração, deixando-os completamente submissos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, revele conosco para nós individualmente, de forma particular, o que tu queres e como tu queres te revelar a nós. Ó Deus, por meio das Santas Escrituras, faz isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 8, ele é antecedido pelo algumas coisas no capítulo 7. Então, você já sabe que Marcos tem como objetivo apresentar Jesus como Filho de Deus para a igreja para a qual ele está escrevendo e para nós, obviamente. E por isso Marcos é intencional o fato de Marcos trazer tantos milagres nesse evangelho, porque o objetivo dele é mostrar para a igreja, para os irmãos, que eles servem a um Jesus que está vivo e que ele está em movimento o tempo todo, ele está em ação o tempo todo e ele não os deixa sozinho em nenhum instante. O interesse de Marcos é fazer com que a igreja realmente sentisse bem de perto a presença, a companhia de Jesus e a segurança em Jesus mediante ao tantas ameaças e perigos em que eles estavam vivendo. Então Marcos ele traz muitos milagres nesse evangelho. Então na narrativa dele acerca da vida de Jesus, ele aí tem uma ênfase muito grande nos milagres. No verso 31 a 37 é quando ele vai mostrar nesse momento o ministério de Jesus. Isso aqui é mais ou menos, já ultrapassa 2 anos e meio, mais ou menos, do ministério de Jesus. E Marcos vai então trazer aqui o Jesus já exercendo seu ministério próximo à região da Galileia, especialmente nesse trecho aqui, numa cidade, numa região chamada Decápolis, que era uma região de predominância grega. E Jesus então atravessou para esse lado, está pregando o evangelho da salvação, da graça, o reino de Deus nesta região. E lá ele cura um homem que é surdo e gago, né? Trouxeram esse homem e Jesus então, do 31 ao 37, vai mostrar que Jesus curando este homem que é surdo e gago, utilizando saliva, né? Utilizando os elementos que ele pegou lá na hora e fez então um milagre na vida daquele homem. Daí ele volta já, começando o capítulo 8, ele volta para Cafarnaum e no caminho Jesus gasta um longo tempo nessa trajetória dele voltando para Cafarnaum. Ele gasta um grande tempo mesmo assim ensinando uma multidão que o seguia dessa região da Galileia para Cafarnaum. Muita gente o seguia, formando ali uma multidão, e tem um período que eles já estão caminhando e Jesus ensinando, e aí tem hora que Jesus percebe que a fome está se abatendo no meio de daquela multidão que o seguia. E aí é quando ele para naquele momento ali e diz para os discípulos que é hora de alimentar, de dar comida para eles.
E aí ele vai fazer novamente, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Dessa vez são sete pães e alguns peixes que são encontrados lá no meio daquelas pessoas. E Jesus então novamente realiza ali a multiplicação dos pães, e todas aquelas pessoas são saciadas, são bem alimentadas. E o texto diz que ainda sobrou muitos pães e peixes, depois que todos se fartaram. E de novo aqui, Marcos está apresentando Jesus como aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. É o Senhor sobre, ele tem a supremacia, o controle sobre todas as coisas, inclusive dos elementos da natureza, a ponto de utilizar, de alimentar uma multidão apenas a partir de 7 pães e alguns peixes. Também mostrando Jesus como o sustentador e alimentador daqueles que confiam nele. E esse é um princípio também importante que nós deveríamos trazer sempre no nosso coração. Servimos ao Senhor Jesus, que Ele é o sustentador e alimentador daqueles que nele confiam. Logo em seguida, Jesus vai, naquele momento, Jesus é interrogado pelos fariseus que ali estavam, com o objetivo de pô-lo à prova. Isso lá no versículo 11, você pode ver aí, quando esses líderes religiosos, eles interrogam Jesus, querendo que Jesus faça um sinal do céu. O que eles estão dizendo aqui? É porque eles já viram Jesus multiplicar pães, essa aqui é a segunda vez. E aí, eles têm em mente o seguinte: eles levam para Jesus a seguinte proposta: a gente já viu tu multiplicar pão e peixe, mas dá um sinal do céu aí, porque Moisés fez cair pão do céu, e por enquanto a gente só está vendo tu fazer, a gente só está te vendo tu multiplicar pão aqui, como se fosse só isso, né? E aí é claro que Jesus percebe a maldade e a incredulidade no coração deles, e Jesus os repreende naquela hora ali, dizendo a eles que aquela geração não ia receber nenhum sinal da parte dele. E aí, quando Jesus então segue viagem, e aí os discípulos, lá no versículo, logo em seguida, Jesus está indo agora para Betsaida com seus discípulos. E aí os discípulos haviam esquecido de levar pão, né, nessa viagem. E aí tem uma hora que Jesus, lembrando desse episódio dos fariseus, Jesus diz para eles assim: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles ficam apavorados, porque eles estão achando que Jesus está ensaboando a cara deles, porque eles esqueceram de levar pão na viagem. E aí eles estão lá cochichando, dizendo: o mestre está bravo aí, porque a gente esqueceu de trazer pão. Aí Jesus disse assim: vocês ainda não entenderam nada. Por que eu iria cobrar de vocês pão? Eu ia fazer essa cobrança, cobrar pão, se eu acabei de multiplicar, né, de sete pães eu transformei uma refeição gigantesca para uma multidão. E aí Jesus faz um diagnóstico sobre o coração dos seus discípulos. Qual que era o diagnóstico que Jesus faz deles? Eles estavam com o coração endurecido ainda. Eles não tinham entendido. E aí o que é que isso nos remete? Os discípulos eles tinham presenciado milagres, mas eles ainda não tinham entendido as mensagens que Jesus estava ensinando por meio dos milagres. E é isso que Jesus questiona com eles. E talvez essa seja uma lição importante para nós também. Porque uma coisa que é importante você saber: tudo que Deus faz, por detrás de todo o milagre de Deus, ainda hoje, tem uma coisa importante que nós precisamos saber. O que Ele está ensinando por trás do milagre é muito mais importante do que o próprio milagre. Você pode dizer amém por isso?
o agir, como Deus opera na minha e na tua vida, o que Ele está ensinando por meio disso é muito mais importante do que a experiência que você já teve. E aí Ele está trazendo isso à tona porque os discípulos não tinham compreendido nada ainda, porque eles ainda estão pensando que Jesus está repreendendo eles por causa de pão e peixe, enquanto que Jesus está dizendo, olha, cuidado com essa hipocrisia que os fariseus manifestam na sua conduta, porque isso é perigoso. É como fermento que um pouquinho só é capaz de levedar toda a massa. Então, e aí Jesus, depois dali, ele sai com seus discípulos, depois desse episódio, ele sai com seus discípulos, indo agora para Cesareia de Filipe, que é do outro lado da região do outro lado do Jordão, que é uma região também predominantemente gentílica, especialmente romana, né? Uma região de predominância de romanos habitando, poucos judeus habitavam ali. Então, nesse momento que Jesus usa para fazer a pergunta aos discípulos, que é justamente aonde nós paramos aqui, né? Antes de Jesus chegar em Cesareia, tem um episódio que ele cura um cego, né? Chegando em Betsaida, ele cura um cego, bem que do 22 ao 26. Eu parei nesse trecho também para mostrar como é que Jesus vai curar esse cego. De novo, ele pega, ele faz ele usa a saliva para curar este cego, ele traz o cego para fora do povoado e usa a saliva ali para curar este cego. E aí, por que eu trago ele aqui na nossa exposição? Porque esses dois milagres, eles nos ensinam uma coisa interessante. Pronto. Então, o que esses dois milagres eles têm em comum? Nos dois milagres, Jesus usa elementos, né? Usa saliva, por exemplo, para curar. E você sabe que Jesus já fez outras curas em outros, né? Em outros cegos, já curou cegos, surdos, sem somente pela autoridade da sua palavra, mas aqui ele resolve usar alguns elementos para fazer essa cura, também para nos revelar que ele é o Senhor de tudo e que a decisão da forma como ele vai agir e operar é dele. É importante também registrarmos isso. E aí então Jesus chega em Cesareia de Filipe, que é quando ele está com seus discípulos, e é quando ele faz a pergunta do texto que nós lemos. Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem, o que vocês têm ouvido por aí? Quem que as pessoas dizem que eu sou? E aí alguns dizem que, eles responderam dizendo assim, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. E aí quando Jesus então pergunta para eles, e vocês, que andam comigo já há quase 3 anos, quem vocês acham que eu sou? E aí, querido, Pedro toma a representação da fala e da compreensão dos outros discípulos e responde dizendo, tu és o Cristo. Mateus, inclusive, vai pegar nessa mesma narrativa, Mateus vai além e diz que a resposta de Pedro foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Pedro revela ali uma compreensão que ela é basilar, fundamental para a fé cristã. Todos precisamos saber de forma muito profunda acerca da identidade de Jesus. Porque é a partir dessa compreensão profunda da identidade de Jesus, de quem ele é, que vai determinar a nossa relação com ele.
Tem muita gente hoje que se relaciona, por exemplo, se relaciona com Jesus, que tem uma relação utilitária com Jesus, porque até então compreende de que ele é apenas para fazer milagres na vida delas. Então acaba desenvolvendo uma relação utilitária. O que é uma relação utilitária? Quando eu preciso dele, eu clamo lá e ele opera toda uma situação difícil, aí eu clamo ao Senhor, faço jejum, me envolvo, vou na igreja toda semana, estou ali piedoso, crente piedoso ali, regular, e me envolvendo na obra, e aí quando as coisas, aquela bênção chega, como dizem, aí a relação muda outra vez. Mas como que é que acaba determinando esse comportamento de algumas pessoas em relação a Cristo? É determinado pela compreensão de quem Cristo é para ela. Então o que Pedro revela aqui é que ele diz essa compreensão de quem é Jesus, para nós, é fundamental para determinar qual tipo de relação que nós iremos ter com ele. Semana passada estávamos falando sobre a graça da salvação, a salvação pela graça. E estávamos falando que a compreensão de Cristo como nosso Salvador, aquele que nos alcançou, que nos tirou de lá e nos amou de tal forma a ponto de nos buscar lá onde nós estávamos e nos colocar hoje onde nós estamos, no reino da sua luz, perdoou os nossos pecados. Então essa tão grandiosa salvação lá já é suficiente para que a gente se lance aos pés do Senhor, para que a gente se renda a Ele, para que a gente se sirva a Ele no nível de excelência, não importa o custo que vai ser, porque nós já compreendemos o que Ele já fez por nós. Então a nossa relação é pelo que Ele já fez na cruz, não é pelo que Ele ainda pode fazer, não é pela bênção que Ele pode me dar. Então compreender quem é Jesus, ela é parte fundamental da fé cristã, porque ela vai determinar qual vai ser a nossa relação com o nosso Senhor. E aí, então, quando Pedro revela essa verdade, e aí Jesus ordena para que eles não falassem isso para mais ninguém, porque naquele momento, essa revelação que eles receberam ali do Senhor, ela só interessava para os discípulos naquele momento, tá? E aí no verso 31, ao final, né, ao 38, é quando, do 31 ao 33, primeiro, Jesus então começa a revelar aos discípulos aquilo que nós chamamos de o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? E aí Jesus vai usar, inclusive, ele usa a expressão aí no versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus traz agora à baila o segredo messiânico, que ele começa a se revelar como o Messias. O Messias que foi profetizado lá, que foi revelado lá profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Jesus está dizendo aqui, ó, esse sou eu. Ele usa a expressão Filho do Homem, justamente para trazer essa compreensão dos discípulos, porque essa expressão Filho do Homem, ela era inclusive bastante utilizada pelo Senhor Jesus, diz dele como o representante da raça. A expressão que mais ele usa quando você estiver lendo os evangelhos, especialmente Marcos, vai trazer muito isso, é a expressão que mais ele usa para se identificar, porque ali ele está se revelando como o representante da raça, assim como Adão foi o representante lá no paraíso. Jesus está dizendo que o Filho do Homem, ele é o Messias prometido.
Ele é o Filho do Homem, aquele que Deus disse lá no capítulo 3 de Gênesis, que lembra? Que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Ele está se apresentando como o Messias prometido lá em Gênesis. E ele é o Filho do Homem, ele é essa semente da mulher que chegou. E ele, então, a promessa do Messias é que ele iria redimir o povo de Deus. E ele está dizendo, olha, eu sou o Messias. Mas na cabeça dos discípulos, o Messias que eles esperavam era o Messias, o filho de Davi. O guerreiro que iria chegar num cavalo branco, né, do cavalo com espada, e ia derrotar o Império Romano, ia desbancar aquele império cruel que maltratava o povo. Eles esperavam esse tipo de era esse Messias, era nesse contexto que eles esperavam o Messias. Isso estava muito implantado na cabeça dele. Essa era a esperança que foi estruturada ao redor do coração de todo judeu. Ao nascer, eles já eram ensinados a esperar o Messias nessa perspectiva. E Jesus, então, e aí quando Jesus começa a dizer, eu sou o Messias prometido, mas ele começa dizendo que ele vai sofrer, que ele vai morrer, os líderes religiosos vão rejeitá-lo, e aí isso é completamente, é um chute na canela, né, da expectativa dos discípulos, como judeus que eram. Então aí Pedro então pega a fala e diz assim, mestre, para com isso. Não diz um negócio desse. Isso não pode acontecer. Isso aí é porque o senhor tá chateado ainda com a gente. É porque o senhor tá precisando comer, diz que está cansado, a viagem longa. E aí, gente, o discernimento de Jesus está na própria reação de Cristo em relação a Pedro. O que foi que Jesus fez? Quem lembra? Ele repreendeu Pedro dizendo o quê? Para trás de mim, Satanás. Qual foi o discernimento que Jesus teve? Que aquela fala de Pedro era de influência satânica. Era o diabo usando a boca de Pedro. Por que Jesus diz isso? Porque toda fala e argumento de Pedro tentando rebater aquela revelação que Jesus estava trazendo como Messias, Salvador, o Redentor da humanidade. Jesus estava trazendo revelando o Messias que iria redimir a humanidade da escravidão do pecado. Pedro estava com o Messias que iria redimir o povo da escravidão dos romanos, do Império Romano. Então a perspectiva de Pedro, que Pedro revela, nesse argumento para Jesus, é uma perspectiva humana, de interesse humano, e obviamente aquilo estava corroborando com o plano de Satanás, de abortar o plano redentivo do Senhor. Então Jesus está se revelando como Messias na perspectiva de Deus, do plano redentivo. E Pedro está contra-argumentando, está dizendo para ele, está rebatendo Jesus numa perspectiva humana a partir dos seus próprios interesses. Jesus chama isso de satânico. Jesus diz, isso aqui é influência do diabo. E aí ele repreende Pedro de forma tão forte, né? E aí logo depois ele vai afirmar dizendo, voltando para os seus discípulos, ele repreendeu Pedro, e então ele chamou a multidão de discípulos e ele começou a dizer, olha, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, já no versículo 34, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa ou pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, nas minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o Messias primeiro, Jesus está narrando, primeiro o Messias, ele irá sofrer e morrer na cruz para depois ressuscitar em glória. Mas os discípulos, eles não conseguem entender naquele momento, eles não absorvem a segunda parte da descrição do segredo messiânico, eles só absorvem a primeira parte do sofrimento e da morte. Então eles já se fecham para o resto. Mas quando enquanto que Jesus está mostrando para eles que ele vai fazer dois caminhos, o caminho da cruz e o caminho da glória. Então eles não percebem o restante do plano que Jesus está revelando naquele momento. E quando Jesus então começa a dizer as implicações práticas de segui-lo, e isso, ou seja, isso vai implicar no processo do discipulado cristão, que todo discípulo precisa se submeter. Ele diz para aqueles que quiserem ser discípulos, que fizesse o caminho semelhante ao dele, Jesus. Que na prática significa negar a si mesmo, reconhecer o senhorio de Jesus sobre sua vida, reconhecer seu pecado, se arrepender deles, abrir mão de sua vontade, de seus interesses, em prol de seguir a vontade do Cristo. Então, também significava para aqueles discípulos lá, e da multidão que está ouvindo Jesus, abrir mão da religião estruturada em preceitos humanos e em prol daquilo dos preceitos que agora Jesus estava estabelecendo para eles, né? Então, aquele convite de Jesus era um convite para segui-lo pelo caminho da cruz primeiro e depois para o caminho da glória. E é interessante que essa narrativa de Marcos, ela vai nos apresentar, como eu falei no início, né, algumas verdades que elas são fundamentais, são verdades doutrinárias, e era em cima disso que a igreja ela foi doutrinada lá nos seus primórdios. E é em cima disso que é a doutrinação da igreja em todos os tempos, inclusive para nós hoje. E uma dos ensinos de Jesus aqui nessa narrativa de Marcos é que nós precisamos aprender muito profundamente no nosso coração é acerca do agir soberano de Deus. Então Jesus, ele poderia, como eu falei, né, agora, ele poderia curar aquele homem, tanto surdo como o homem gago, né, o homem cego, somente usando a declaração, como ele já fez com tantos outros. Mas ele resolveu usar alguns elementos da natureza. E como eu falei também lá ainda há pouco, isso significa dizer para nós que o agir soberano de Deus é ele que determina como ele vai fazer. E onde, e por meio do quê, quais são os meios que ele vai utilizar. Então, por que isso é importante, pastor, para nós hoje? Por que esse ensino ele é tão poderoso para acerca da soberania de Deus? Para a gente compreender de que é Ele que decide, isso não tem a ver conosco. Que a parte de Deus no agir dele é dele. E que o que nos cabe é confiar verdadeiramente nele. O problema é que muitas vezes nós invertemos isso, às vezes. Por não compreender acerca da soberania de Deus, querido, e da sua forma de agir, que é soberana, que é, inclusive, Efésios 1, lá no capítulo 13, vai dizer que o agir de Deus é segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, a vontade soberana de Deus, ela não é influenciada por nada. Não é nada que você vai fazer ou que você deixou de fazer que vai influenciar o agir de Deus. Ele vai agir da sua forma,
do seu jeito, no seu tempo. A gente precisa compreender isso mais do que nunca. Porque a nossa mentalidade, ela está sendo influenciada por ensinos. Eu já vi o absurdo de pessoas orando, dando quase que carteirada em Deus, obrigando Deus contra a parede para que ele faça alguma coisa, como que se aquela oração era tão poderosa que vai obrigar Deus a fazer o que ele não quer, que ele não pode, o que ele não deseja fazer naquele momento. E essas orações e esses movimentos, eles parecem tão espirituais, mas são tão legitimados no nosso tempo, enquanto que o ensino da palavra, especialmente aqui nesse trecho do Evangelho, nos diz claramente do agir poderoso de Deus. Ele é que age, ele é que decide a hora, como, quando, e em que momento e como ele vai fazer isso. Porque é a nossa parte. Você entende como faz diferença uma fé que é fundamentada na soberania de Deus? É essa fé que o Senhor quer que nós desenvolvamos. Uma fé fundamentada na soberania de Deus. Eu confio, Senhor, no que tu estás fazendo. Isso me impede de orar? Não, eu oro. Nós podemos orar sim, mas dizer, Senhor, a situação aqui, eu estou me sentindo assim, assado, meu coração está assim, mas eu confio no que tu vais fazer. Eu confio na tua forma, eu confio no que tu estás fazendo comigo. Eu confio em ti. Então, ter essa compreensão, ela diz muito, determina muito também da nossa postura de fé diante do Senhor. Uma outra verdade fundamental do reino de Deus, uma doutrina basilar na nossa caminhada cristã, que é a doutrina da salvação, que essa narrativa está nos trazendo, é sobre o Redentor prometido. Já falei também, Jesus se apresenta como Filho do Homem, lá no Jardim do Éden, em face da queda do homem, Deus prometeu que da semente da mulher ele iria suscitar um resgatador, aquele que iria redimir a humanidade que caiu com Adão. Agora com a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e esse seria o nosso resgatador. E Jesus está se apresentando aqui como ele é esse resgatador, ele é esse redentor prometido lá no jardim, lá no Éden, lá em Gênesis 3,15. Aquele que iria redimir a humanidade e que iria esmagar a cabeça da serpente, e por meio dele a humanidade caída iria ser levantada. A humanidade iria ser redimida ao seu lugar na presença de Deus, que foi perdida no jardim. Depois da queda de Adão, você vai lembrar, quem já leu, depois daquilo Adão não foi mais, ele perdeu aquela liberdade, aquele acesso. Lembra que todos os dias, como é que é? Na virada do dia, dá até uma inveja, né? Não dá mais, porque você sabe que agora você já pode também, toda virada do dia, se apresentar diante do Senhor. Adão perdeu aquele privilégio quando ele desobedeceu a Deus. E com o pecado de Adão, todos nós nos tornamos o quê? Pecadores. E agora com Cristo, com o Redentor, com o Cristo nosso Redentor, ele está resgatando esse acesso de novo à intimidade com o Senhor. É isso que ele está revelando aqui. Ele está se apresentando como Filho do Homem, porque é aquele que iria resgatar de novo o privilégio à presença de Deus, o acesso à presença de Deus, perdida no Éden, por Adão. E Jesus está sendo apresentado como esse Redentor prometido. Por isso ele utilizava muitas vezes esse nome, o Filho do Homem. Ele é o nosso Redentor. Pela sua graça nós fomos levantados, reconduzidos à presença de Deus, assim como Adão tinha perdido isso lá no jardim.
Nele nós temos a redenção dos nossos pecados, amém? Que outrora nos separava de Deus, agora os pecados não podem mais nos separar, porque Ele já nos redimiu. Nele ganhamos novamente o privilégio de entrar na presença de Deus e termos intimidade com o Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, vai dizer assim, portanto, irmãos, temos pela confiança, plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por o novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, Ele é o nosso Redentor. O Filho do Homem aqui é o Redentor que abriu de novo o acesso livre à presença e à intimidade com Deus. E por último, uma outra verdade que o texto do Evangelho de Marcos revela aqui é o caminho da cruz e o caminho da glória. Jesus falou para os seus discípulos do caminho que ele iria trilhar, né? Você observa aqui no texto. Jesus falou desse caminho que ele iria trilhar para cumprir a sua missão messiânica. O problema é que os discípulos, quando ouviram que ele iria ter que sofrer e ser morto, disparou alguns gatilhos, né? Que os impediram de ouvir o resto do plano. Talvez isso se assemelha também, de alguma forma, com muitos de alguns comportamentos vistos no meio da nossa geração de crentes. Tem muita gente seguindo a Jesus apenas buscando, contemplando o caminho da glória, mas não se resistindo a fazer o caminho da cruz. Jesus ensina claramente que ele fala do caminho da cruz, mas ele fala do caminho da glória. Os discípulos não quiseram saber do caminho da cruz, porque isso era uma agressão aos planos deles, à perspectiva humana deles. Esperavam o Messias de forma política, econômica. Talvez isso se retrata também a muitas realidades hoje. Quando Jesus mostra o caminho da cruz, as pessoas hoje estão resistindo a isso, mas está todo mundo correndo atrás da glória. E aí Jesus começa, é aí que ele vai mostrar, vai fazer o chamamento. A dor e o inferno da cruz que impediram os discípulos de contemplar o caminho da glória, ela ainda está presente hoje em alguns crentes, né? Então, quando Jesus começa então a dizer, se alguém quiser por mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder, tem que perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, por causa do Evangelho, a salvará. É o caminho da cruz. É o caminho da cruz e o caminho da glória que ele apresenta. Então o próprio Jesus, ele está nos chamando para trilhar os dois caminhos, semelhantemente ao que ele fez. E aí, os discípulos ficaram perdidos quando aconteceu que Jesus morreu, foi morto na cruz. Eles ficaram perdidos, porque eles só ouviram, não quiseram ouvir o resto do plano. Não quiseram ouvir, quando eles ouviram Jesus falando do caminho da cruz, eles não entenderam o resto. E aí, quando vem a morte de Jesus, eles demoraram a crer que Jesus tinha ressuscitado, até que Jesus aparece para eles e tranquiliza eles. E aí Jesus ativa de novo a confiança deles e os prepara para aquilo que viria depois. E o que é que viria depois? Eles iriam receber o Consolador, eles iriam receber a missão, eles iriam cumprir a missão, eles iriam aguardar a volta de Jesus para triunfar junto com ele. Esse era o que eles não ouviram, não tiveram ouvidos para ouvir no início. Agora, quando Jesus ressuscita e aparece para eles, ele termina de destrinchar
o restante do plano. Então, querido, Jesus ele anunciou para nós 2 caminhos que ele iria trilhar. E no final aqui ele está nos chamando para trilhar esses caminhos semelhantes a ele. Que caminhos são esses? Negar-se a si mesmo. É o caminho da cruz, é o caminho da renúncia. Para seguir Jesus de verdade, nós temos que estar dispostos a isso. Você está disposto a seguir Jesus de verdade? Negar a própria vida em prol do Evangelho? Jesus nos dá uma garantia fantástica em Mateus 6,33. Qual que é? Quem lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que para você ganhar a vida de Deus, você precisa entregar a tua vida para Ele. Para a gente poder viver essa vida abundante do Cristo, a gente precisa perder a nossa vida e renunciar a nossa vida diante dEle. Mas aqueles que o fazem, aqueles que têm coragem de fazer isso, não ficam sem resposta, sem experienciar essa vida abundante, gloriosa que o Senhor conquistou na cruz por nós. A conquista da cruz foi maravilhosa. Há riquezas tremendas para além da nossa compreensão, inclusive. Mas a gente só vai conseguir vivenciá-la a partir da renúncia de nossa própria vida ao Senhor. Seguir a Jesus também, queridos, significa se expor por causa de Jesus, por causa do seu nome. Isso significa muitas vezes virar inimigo do mundo, né? Inimigo do sistema. Há uma mentalidade completamente contrária à mentalidade de Cristo funcionando ao nosso redor. E por isso que servir a Jesus de verdade significa se expor. Para nós darmos testemunho do nome de Cristo por meio da nossa vida, a gente vai precisar se expor a esse mundo, a esse sistema que pensa diferente. E vai ser uma exposição. Mas Jesus diz assim, olha, se você tiver vergonha, tiver medo de se expor como meu discípulo no meio dessa geração, ele está dizendo, quando ele voltar, ele vai se envergonhar de você. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a se expor para dar testemunho dele. O chamado de Jesus para nós hoje é para trilharmos o caminho da cruz primeiro e depois andarmos no caminho da glória. Amém? Você desfrutará dessa vida abundante do Cristo mediante a renúncia. Eu sei que há um sofrimento para nós em deixarmos a nossa vontade, interesse, negar nossos desejos. Porém, Jesus garante que há uma alegria muito maior para aqueles que decidem pagar o preço de trilhar o caminho da cruz com Ele. Ele diz que vai valer a pena. Ele diz para os seus discípulos que vai valer a pena, porque quem assim o fizer vai receber muitas vezes nessa vida e 100 vezes mais na eternidade. Que Jesus quer dizer, olha, vai valer a pena. Mas não tem outro jeito. Não tem um jeitinho, nem brasileiro, nem europeu, não tem outro jeito de você experimentar esse caminho da glória, essa abundância de vida, a não ser renunciando Jesus, porque tomando o caminho da cruz com Ele, não tem outro jeito. E o caminho da cruz é o caminho de renúncia, mas vai valer a pena. A vida de intimidade com Deus tem um preço de renúncia da nossa vontade, nosso desejo, mas vai valer a pena. É o que Jesus nos promete aqui na sua palavra. Amém? E para concluir esta pregação, quero te levar a essa reflexão sobre essas verdades. Quais dessas verdades mais você precisa viver hoje? Talvez você precisa confiar no agir de Deus sem estar
querendo ajudar Deus. Né? Tem essa expressão, né? Ajudar, dando uma ajuda para Deus. Só precisa confiar nele. Talvez seja isso que você precisa refletir. Deus falou ao teu coração sobre isso. Talvez foi. Mas talvez você precisa entender. Deus falou contigo sobre a necessidade de você saber quem Jesus é de verdade, para que você ajuste a tua relação com Ele. Porque se você chegou aqui tendo uma relação utilitária com o Senhor, é hora de você modificá-la. A nossa relação com Ele deve ser como Ele, como nosso Salvador. Ele já nos salvou e isso é tudo, isso é suficiente. Ele já nos salvou, isso é suficiente. Todo o nosso movimento no reino e em prol de Jesus é por aquilo que Ele já fez em nós. Talvez foi essa verdade que Deus falou contigo. Ou talvez Deus está te mostrando a necessidade de você renunciar à tua vontade, porque até aqui você entendeu, quer celebrar as bênçãos de Deus, a glória, mas está tendo dificuldade de trilhar o caminho da cruz. Você não quer renunciar, você não quer abrir mão de nada na tua agenda, no teu tempo, na tua vida, em prol do Senhor. Não vai funcionar. Entende? Não vai funcionar. Então deixa eu orar contigo por 1 minuto ou 2 nesse momento. Fecha teus olhos mais uma vez. Fecha teus olhos mais uma vez. Só para a gente refletir enquanto encerramos esse momento. Quais dessas verdades Deus falou ao teu coração? Em quais delas você precisa consertar a tua vida? Em quais delas? É em relação ao agir soberano do Senhor, e você entender isso e aceitar e ajustar a tua relação com Ele, aliás, a tua forma de confiar, de esperar nele. O que Deus falou contigo? É sobre a tua relação com o Senhor que você precisa ajustar. É sobre quem Ele é, quem é Jesus para você. Como tu compreendes quem é Jesus? Porque isso vai determinar a tua relação com Ele. De novo eu vou lembrar aqui de Maria, aquela mulher lá de Betânia. Ela entendia já desde cedo quem era Jesus para ela. E na primeira experiência ela se joga aos pés do Senhor e vai lavar os pés dele com aromas, com essências caríssimas, porque ela só queria adorá-lo. Ela só queria adorá-lo. Quando ele chega na casa dela, em uma outra experiência, ela não tem dúvida do que ela tem que fazer, ela se queda aos pés dele para ouvir seus ensinamentos. Enquanto que sua irmã estava, por não saber quem era Jesus, por não ter identificado a verdadeira identidade de Jesus, estava correndo para ali e para cá, fazendo as coisas, enquanto que sua irmã estava simplesmente quedada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Olha como muda a postura. Então, onde é que você precisa se ajustar a essas verdades do Evangelho, da graça? Onde é que você está tendo resistência em seguir o caminho da cruz, renunciar a algumas coisas que Deus já tem te pedido? Está com dificuldade de renunciar, se está resistindo o caminho da cruz. O caminho da glória só vai ser mostrado para você mediante a coragem de trilhar o caminho da cruz. Onde Deus falou com você nessa noite? Fale com Ele. Nós iremos orar aqui, encerrando esta mensagem. Também estaremos encerrando esse culto. Mas não se encerra essa reflexão do que Deus está falando com você sobre isso.
porque é muito sério. São verdades do reino de Deus que não podem ser simplesmente ignoradas, subestimadas. Então, que o Espírito de Deus continue falando ainda mais profundamente ao teu coração. Se você já entendeu e está, por exemplo, está afastado dos caminhos do Senhor, quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite, e foi profundamente tocado por ela, por essa palavra, e quer entregar a vida a Jesus ou te reconciliar, eu quero só convidar que você fique em pé para a gente te identificar, tá? Em qualquer uma dessas situações. Fique de pé para nós estarmos orando, identificando você, orando, te ajudando a caminhar com Jesus nesta nova vida. Se tiver alguém com esse desejo, faça aí, fique em pé para nós estarmos orando, tá? Nós iremos orar agora, encerrando este culto e esta mensagem, esse culto. Mas que essa reflexão, que o Espírito de Deus continue falando com você sobre essas verdades. Fique em pé aí onde você está agora. Fique em pé, vamos orar, encerrando aqui. Pai, nós te louvamos. Queremos sair daqui ainda, Deus, contrito e constrangido pela tua palavra, porque essas verdades elas não podem ser subestimadas e ignoradas em nosso coração, porque há uma razão porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvi-las de novo. Então, Espírito Santo continue movendo-nos por meio da tua palavra, Senhor. Por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Até que ela produza aquilo que ela precisa produzir em cada um de nós de forma particular. Que produza arrependimento, produza ajuste, produza uma nova atitude em cada um de nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, dirigida pelo Senhor, pela tua vontade soberana. O Senhor nos guarde, nos abençoe. O Senhor derrame da tua graça do teu agir sobre cada pessoa, filha do Senhor, cada família que é representada. Tenha uma semana, Deus, guardados por ti, Pai, em toda situação, por onde nós andarmos. Nos dirija, Senhor, agora também para nossos lares, para onde estamos indo, debaixo da graça e do poder do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações profundas do Espírito Santo sejam com todos e com cada um, agora e sempre. Amém e amém. Amém.